Deus é bom, Deus é maravilhoso. Quem está com frio? Faz assim com a mão, quem está com frio, sério. Muito frio? Eu aumentei a temperatura lá do ar-condicionado. Não sei se esse do meio aqui, amado diácono, acho que o pessoal está com frio. Esse aqui eu vou até desligar. A minha mão está frozen. Aqui está 19 graus. Dá um conselho. Quem está com frio, senta sempre do lado de cá. Mas agora vai ficar bom. Amém? Vou fazer a pergunta de novo. Quem está com frio? Ainda está? É a Ellen que está com frio? É a Ellen que está aí, né? Ah, que bom que você veio, viu? Glória a Deus, mais uma manhã na presença do nosso Senhor. Você trouxe a sua Bíblia? Somos o povo da Bíblia. Amém? Então, se você puder ficar de pé em reverência à palavra do Senhor, e nós vamos para Atos, capítulo 5. Glória a Deus. O tema da mensagem: despertamento espiritual. Amém? Atos 5, versículo 12 até o 16, que registra que os apóstolos estavam fazendo muitos o quê? Milagres. Diz assim a palavra do Senhor: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E costumavam todos reunir-se. De que maneira, igreja? De comum acordo. Você pode repetir esse trecho da palavra do Senhor? De comum acordo. Grava isso no teu coração. No pórtico de Salomão. Mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o povo lhes tributava grande admiração. E o resultado? E crescia mais e mais, o quê? A multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Amém? Vamos orar. Nosso Deus e Pai, estamos aqui diante da exposição da Tua Santa Palavra, mais uma vez nessa casa de oração, onde o Senhor tem nos plantado, nos firmado para Te adorar, para Te servir, para buscar juntos a Tua presença. E, Senhor, vem com Teu poder e Teu Santo Espírito, iluminar as Escrituras diante dos nossos olhos, abre os nossos ouvidos espirituais, que o Senhor venha continuar falando e ministrando aquilo que está no Teu coração, que o Senhor venha fazer a Tua vontade e nada mais, e tudo aquilo que não provém do Senhor, que bate em retirada desse lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, guarda a entrada, o estacionamento, esse lugar é Teu, que a Tua presença venha inundar desde já cada coração que veio sedento de buscar a Tua face, de cultuar ao Senhor, ao Rei dos Reis, e nós Te adoramos e oramos em nome de Jesus. Que o povo do Senhor desta manhã diga amém, e graças a Deus. Você pode ocupar o seu lugar dando glória a Deus. Pode diminuir um pouquinho, querida, aqui, não sei se é o retorno, por favor. Que o Senhor venha aquecer os nossos corações. Amém? Quem teve dificuldade de sair da cama,
Fala, é verdade, pastor. A cama, ela chega a palestrar conosco no tempo de frio, dizendo, fica aqui comigo. Eu sou teu, você é meu. É assim? Aquele cobertor colorido que você colocou, aquela meia que não combina. Alguns chegam ao ponto de colocar um gorro para quem tem pouco material acima da cabeça. Tem que bater uma foto quando a gente acorda, né? Mas você agora chegou na casa do Senhor, amém? E grandes coisas o Senhor tem para falar no nosso meio. Quem estava aqui no domingo passado? Levante a mão. Olha, sério? Quem estava aqui? Vou fazer outra pergunta. Quem não estava aqui domingo passado? Então tem gente que não estava nem lá nem cá, né? Mas se você não assistiu à pregação, todos os cultos de domingo pela manhã são gravados. Então, ouça a mensagem, porque foi falado sobre o Pentecoste, o dia do Pentecoste, o derramamento do Espírito Santo de Deus. E esse texto, que nós acabamos de ler, ele nos ajuda a entender o que ocorreu com a igreja primitiva após o derramamento do Espírito Santo. E hoje nós temos a oportunidade de não só ouvir a palavra de Deus, mas viver e praticá-la e receber hoje a porção que o Senhor tem para cada um de nós. A porção da presença dEle sobre cada um de nós. Aqui nós vemos homens cheios do Espírito Santo, cheios da presença de Deus. E como é bom nós estarmos juntos, reunidos no mesmo propósito de cultuar ao Senhor e buscar a sua presença. Mas um momento como esse, que o início da igreja marcada pelo derramamento de poder, pelo revestimento de poder do Espírito Santo. E hoje nós temos a alegria e o prazer de ter uma plena convicção que Ele faz morada em nós. Você pode agradecer ao Senhor por isso. O Espírito Santo habita naquele que crê em Jesus Cristo, que tem Ele como seu único Senhor e Salvador. Jesus é o teu único Senhor e Salvador. Amém? A sua vida pertence a Jesus Cristo. A tua alma tem dono? Você já entregou a tua alma para Cristo? O Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo habita em nós. Mas por que essa mensagem de um despertamento espiritual? É porque conforme nós experimentamos a cada manhã, nós saímos de um belo sonho, um belo sono para despertar. E na nossa vida espiritual nós temos momentos em que estamos com um preenchimento mais acentuado da presença de Deus. E nós sentimos no coração, e temos sentido isso, que nós estamos vivendo um novo ciclo do agir de Deus. Você crê nisso junto conosco? Esse novo ciclo envolve a sua vida. De que maneira? A sua vida com o Senhor primeiramente. A sua vida com a igreja, com os irmãos. A sua vida com a sua casa, com a sua família. E nós precisamos buscar cada vez mais a presença de Deus juntos. E essa mensagem nada mais é do que preparar o teu coração e o meu coração para aquilo que Deus quer fazer, e nós temos a oportunidade de 3 dias nessa semana. Nós temos visto pessoas sendo curadas, libertas, pessoas endemoniadas sendo livres. Isso é o poder de Deus, isso é a graça de Deus. Eu fui curado numa sexta-feira antes da campanha. O Senhor curou os meus joelhos numa dor terrível, eu estava fazendo fisioterapia e mesmo assim com muita dor. Tinha dificuldade de ficar muito tempo andando. A irmã Terezinha está aí? Cadê a irmã Terezinha? Eu orando por ela na sexta-feira, o Espírito Santo nos encheu juntos, e aqui estava uma roda de oração. E ela começou a declarar
para a minha vida, Deus falando com ela. Hoje eu estou tocando no teu joelho, não tinha falado nada com ela. Hoje eu estou tocando no teu joelho. É graça de Deus, é misericórdia de Deus. Deus, Ele não muda, Ele é imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O mesmo Deus que tem curado no nosso meio. E eu me lembro aqui algo para começar a aquecer ainda mais o teu coração. Porque o nosso coração está aquecido na presença de Deus, amém? Nós acabamos de ouvir um testemunho que na Bíblia é cheio deles. Alguém que está sem poder andar, começar a andar. Deus tem poder para fazer o surdo ouvir, o cego enxergar. Deus tem poder para operar tudo que está no seu coração, mediante a fé do seu povo. E é fundamental nós exercermos a nossa fé em confiança, crendo que Ele é todo-poderoso e que já nos foi outorgada a autoridade espiritual, o poder de Deus sobre as nossas vidas. Aqui nós acabamos de ver homens cheios do Espírito Santo e a palavra do Senhor se cumprindo, onde sinais, prodígios e maravilhas seguiam a vida deles, a vida da igreja. E eu me lembro, Cristiane está aí? Faz assim, Cristiane. Me lembrei, até perguntei o nome da irmã, que às vezes os irmãos me perdoem. Falo, qual o nome mesmo da irmã? Lisete. Estava num grupo pequeno, no lar. A igreja reunida no lar. Quem já experimentou aqui, estar presente num grupo pequeno, numa casa e foi abençoado? Levanta a mão bem alta assim. Você já foi abençoado num grupo pequeno? Glória a Deus. Eu tive a oportunidade de visitar lá a casa da Ângela, recentemente, no grupo que ali se encontra na Praia de Botafogo. Mas lá na casa da Cristiane, eu fui participar de uma reunião. E ali chegando, estava tendo um estudo bíblico, como de costume, toda uma dinâmica de um grupo pequeno, oração inicial, louvores, com 2 ou 3, e ali o Senhor estava se alegrando daquele momento no lar da irmã. E eu estava aguardando o momento certo de entrar e poder falar algo e compartilhar alguma experiência. E ali havia uma irmã que eu não a conhecia. Congrega em outra igreja, já esteve aqui. E aí, em determinado momento, quando houve o fechamento do estudo, nós fizemos oração uns pelos outros, e eu comecei a orar. E aquela irmã, ela foi cheia do Espírito Santo e começou a orar em mistério diante de Deus pela primeira vez. E não somente isso, pastor Décio, ela estava enferma. Qual era a enfermidade que ela tinha? Algo no estômago, para você que não está ouvindo, o médico não conseguia descobrir, e algo terrível, e ela sofrendo. Então naquele mesmo dia, aquela dor no corpo dela foi embora, e ela foi cheia do Espírito Santo, e começou a orar em línguas estranhas, e ficou cheia da presença do Senhor. Amados do Senhor, Deus quer fazer algo hoje, nesta manhã, nas nossas vidas. Eu vou vigiar para não prolongar muito a minha mensagem, para nós termos tempo aqui de buscarmos a presença de Deus juntos, e você experimentar como se fosse gotas do grande oceano, do derramar da presença de Deus. A primeira vez que eu tive uma experiência muito forte na minha vida foi no meu quarto com portas fechadas, onde eu estava buscando a presença do Senhor. Em determinado momento comecei a falar uma língua que eu não conhecia. E quando nós vemos no dia de Pentecoste o fenômeno maravilhoso acontecendo, aonde ali eles estavam reunidos no mesmo propósito, unânimes. Veja a importância da comunhão e da unidade da igreja. Sem unidade da igreja, não tem derramamento de poder, amados. Por isso que o inimigo faz de tudo para dividir a igreja. Porque uma igreja cheia de poder
do Senhor é uma igreja que atrai almas e impacta gerações. É onde nós experimentamos o avivamento real que a palavra nos mostra. Mas veja que naquele momento, aonde o Espírito Santo desceu, aconteceu algo maravilhoso, em que muitos interpretam de uma forma por não experimentar, ou não ter experimentado, ou por não acreditar, por não interpretar da forma que nós, pentecostais, interpretamos e vivemos, que é línguas estranhas. Ali aconteceu algo maravilhoso, onde, da mesma forma que alguém estava adorando a Deus numa língua estrangeira, e o estrangeiro estava ali recebendo a informação clara do que estava sendo dito, mas também houve as línguas que Paulo fala, que não fala a homens, é bem claro, que fala a Deus. Então, línguas que foram faladas, que homens entenderam, na sua linguagem, mas também ali ocorrendo línguas como de fogo, mistérios do Senhor, que é necessário interpretação nesse sentido, como já tive essa experiência aí com alguns irmãos durante a minha caminhada. Uma delas foi a Maria, a esposa do nosso amado pastor, onde eu estava orando em mistério e ela estava interpretando. Falecido Ricardo Viváqua tinha esse dom de interpretação de língua, e num grupo pequeno eu estava orando em línguas estranhas que eu não tinha conhecimento. Não é outro idioma terreno, porque não estava falando a homens, e sim a Deus. E o irmão começou a interpretar no grupo pequeno, edificando o restante do grupo. Porque se eu estiver apenas orando em línguas, eu vou estar edificando a mim mesmo, a mente ficando infrutífera, como Paulo registra. Mas quando tem a interpretação, a igreja é edificada. Isso é bíblico e muito claro para quem tem essa linha doutrinária pentecostal. E nós cremos nos dons para os dias de hoje, amados. Que o Senhor continua distribuindo os dons ministeriais e os dons espirituais. E eu creio que nesta manhã o Senhor reservou um tempo para nós buscarmos juntos a presença do Espírito Santo. O renovo de Deus, o combustível espiritual da presença do Senhor na nossa vida. Deus querendo que o seu povo desperte. A palavra do Senhor é clara: desperta, ó tu que, e Cristo te iluminará. Como é que está o nível da sua vida com Deus? Agora, isso acontece como um piscar de olhos, um interruptor que eu aperto? Não, existe todo um preparo de vida com Deus, e isso envolve a santidade. Porque aquele que não está andando em santidade, está andando na carnalidade. E não pode agradar a Deus. Como é que o Senhor vai encher um vaso que está cheio da carnalidade? É necessário você se esvaziar, negar-se a si mesmo e buscar a presença de Deus. E nem todos que são cheios do Espírito Santo oram em línguas estranhas, amados. Conheço um pastor pentecostal que crê, mas ele não ora em línguas estranhas, mas é cheio do Espírito Santo. Amém? Mas é algo que nós podemos pedir e buscar, mas sem peso no coração. Porque o que importa é até a convicção que o Espírito Santo habita naquele que crê. E se ele habita na sua vida, na minha vida, que grande dádiva, que grande bênção nós temos. Nessa última sexta-feira, Deus mostrou algo maravilhoso, onde isso é obra do Espírito Santo, palavra de conhecimento, aonde o Senhor mostrava um poço muito fundo, e aquela vida saindo do poço por obra de Deus,
e saindo de uma forma ilesa, sem problemas, ali, livre daquele peso, daquele fundo de poço, obra do Espírito Santo, reerguendo, obra do Senhor trazendo vida, e sem combinarmos nada, Paulo e Marcelo, que estavam louvando aqui, começaram a cantar um louvor que estava ali batendo certinho com a visão que Deus deu. E o povo aqui na sexta-feira, mais uma vez, foi cheio do Espírito Santo, da presença de Deus, da graça do Senhor. Os apóstolos faziam muitos prodígios pelas mãos dele, mas eles tinham comum acordo, lembre-se disso, nós precisamos nos esforçar para manter a unidade entre nós. É muito claro sobre o esforço. O primeiro esforço que eu preciso fazer dentro da minha casa, eu me esforço para poder ter unidade primeiramente com a minha esposa. Para você que é casado, esse é o seu primeiro desafio. Ah, mas não depende de mim. Bom, mas aí o seu comportamento conquista o outro. Amém? Eu vou ser cheio do Espírito Santo na igreja e em casa eu sou o terror dos mares, é isso? Não. Eu preciso buscar ser o apaziguador do meu lar, um instrumento de paz dentro do meu lar. Eu preciso iniciar essa obra dentro da minha casa, o que depender de mim, faça a sua parte. Mas se você perceber que não houve um resultado e você não tem o que fazer a não ser orar, descanse o teu coração e confia nele, porque o mais ele fará. E venha para a igreja para se reunir junto aqui na Assembleia dos Santos, na congregação dos justos, para estarmos buscando ao Senhor, buscando o Espírito Santo, buscando a presença de Deus, viver para agradar a Ele. Você quer viver para agradar a Deus? Você vive para agradar a Deus? Para abençoar vidas que estão perdidas, vidas que precisam do seu testemunho de fé. Sexta-feira compartilhei de uma forma muito breve sobre a menina que morava na casa de Naamã, cuidando ali, que ela foi levada cativa, mas ela disse: tomara que o meu Senhor encontrasse o profeta lá da minha terra, porque ele ia ser curado. E através dessa pregação dessa menina, Naamã ouviu, pediu autorização ao rei dele, para poder ir até a terra de Israel, para receber a cura. E ali Deus curou não somente a alma dele, mas também o orgulho, porque ele achou que ia fazer algo maravilhoso, espantoso, e o profeta mandou um recado para ele. E depois ele, convencido, ele resolveu descer. Ele se humilhou e ele fez o que era necessário, mergulhando 7 vezes no rio e sendo curado da lepra. Muitos são aqueles que querem ser abençoados do seu jeito. Se não for do seu jeito, não quero, não aceito, seu orgulho. Eu quero ser curado se for dessa maneira, eu só quero ser abençoado se for dessa maneira. Deus é que sabe os seus meios para o seu povo. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejais. Deus tem o melhor para você e para mim. E se nós formos ver a importância de nós examinarmos a nossa vida constantemente, primeiramente nessa unidade entre nós. Se você está lembrando de alguém que tem algo contra você, na casa de Deus, se acerte com esta vida preciosa, porque nós precisamos cultivar a nossa unidade, cultivar a nossa vida com o Senhor, para que o Senhor venha se derramar ainda mais. Efésios 4, diz: rogo-vos, o primeiro versículo, rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos. O esforço faz parte da vida cristã.
diligentemente, por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Amados do Senhor, a unidade da fé. Deus está nos preparando para cada vez mais derramar porção do seu Espírito na nossa vida. Você quer ver um lar que está totalmente fora dos propósitos de Deus? É um lar que a carnalidade impera, as palavras são palavras torpes, existe gritaria, ira, discórdia. Quem está reinando aí não é o Espírito do Senhor. Quem reina num ambiente desse se alimenta da carne, é o inimigo das nossas almas. Para ser cheio da presença do Senhor, é necessário abrir mão de tudo isso, negar tudo isso, olhar para a cruz e trazer a obra de Cristo pela fé aplicada na sua vida, para que tudo venha a ser feito novo e maravilhoso. E aqui nós vemos a palavra do Senhor nos falando e nos mostrando da importância de nós estarmos nesse mesmo propósito. Diz a palavra que crescia, versículo 14 de Atos 5, mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres agregadas ao Senhor, e olha, para poder estar aqui nesse momento, tinha que ter muita intrepidez, tinha que ter muita ousadia para ser cristão, porque não só a ameaça dos judeus que estavam vindo contra a sua própria vida, mas aqueles que estavam observando sabiam que a coisa era séria. Ananias e Safira, na sua hipocrisia, estavam ali de alguma forma abalando a unidade da igreja que estava iniciando. E foram punidos severamente, perdendo a sua própria vida. Tamanho zelo de Deus com a unidade do corpo de Cristo. E eles, querendo enganar Ananias e Safira, fizeram algo mentindo para os apóstolos, para os líderes da igreja. E foram punidos severamente. Deus veio com juízo imediato. Mas logo você vê que a unidade está bem estabelecida. E aqueles que estavam observando não ousavam chegar perto. E ali não está falando dos membros da igreja, mas aqueles espectadores que ficavam observando e viram, o negócio é sério, ser crente não é brincadeira não. Porque para dizer que é crente tem que abrir mão da sua vida e ser sincero uns com os outros. Ananias e Safira a fama se espalhou ali do ocorrido com eles. Ameaça dos judeus, seriedade do chamado de Deus. E mesmo assim, a multidão se chegava e começava a querer, eu quero viver com o Senhor. Eu quero Jesus Cristo na minha vida. Não importa a ameaça contra o meu próprio corpo, porque eu sei que o Senhor é fiel para me guardar e preservar a minha alma para o grande dia. E aqui nós vemos que crescia e chega ao ponto de levar os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Veja que maravilha do Senhor. A sombra sendo projetada e os enfermos eram colocados para que alguns pudessem receber a sombra de Pedro passando e sendo curadas. E diz que afluía também muita gente das cidades vizinhas. Começou a se espalhar a notícia do poder de Deus, daquele real avivamento, a igreja iniciando com o poder do Espírito Santo. E eles estavam levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Primeira vez que eu tive uma experiência com libertação foi no meu local de trabalho.
Eu estava apenas orando por uma vida que estava se sentindo mal, e ali ela foi liberta. O Senhor opera nos dias de hoje com plena libertação. A mulher que estava clamando por Jesus: socorre-me, a minha filha está endemoniada. Jesus não responde nada, faz um silêncio, mas ela insiste, e Jesus fala para ela que ele tinha a missão de vir para o seu povo, o povo judeu, e não para ela, e a compara como um cachorrinho, e ela fala: não importa, se a migalha cair da mesa, eu aceito, e eu quero para a minha vida. E Jesus fala: grande é a tua fé. Naquele mesmo momento houve libertação, sem ninguém estar impondo as mãos, o demônio saiu. À distância Deus liberta. Então, você que conhece alguém, convide para quarta, quinta e sexta, e se não vier, venha representar, porque independente de uma manifestação física, de um sinal visível, o Senhor liberta no nosso meio. Aonde o mal é banido, dissipado, no nome do Senhor Jesus Cristo. Venha abençoar vidas e abençoar sua própria vida, venha receber de Deus, nessa reta final, daquilo que o Espírito disse à igreja, porque o Espírito Santo falou com o pastor Reinaldo sobre isso. E quando Deus fala, tem os seus propósitos. Nós temos visto os sinais, mas são gotas daquilo que Deus quer fazer no nosso meio, amados. Mas o Senhor quer fazer ainda mais, e nós vamos continuar buscando a presença dEle. Quando o Senhor me lembrou da irmã que foi cheia do Espírito e curada, eu falei: Senhor, que o teu povo experimente esse derramar, que o teu povo experimente, Senhor, esse mover da tua presença. E nós vemos o Espírito Santo em toda a Bíblia. Só que no Antigo Testamento, o Espírito vinha sobre certas pessoas para uma função específica, para um momento específico. Não estava liberado para toda a carne, como foi profetizado em Joel. E hoje nós temos a oportunidade de viver isso. O Espírito Santo disponível para cada um que crê em Jesus Cristo. E nós vemos homens que foram revestidos. Números 27, 18, se puder colocar, eu vou falar alguns textos rápidos aqui, onde fala que Josué, ele estava ali, na presença do Senhor, e havia nele o Espírito Santo, ele estava sendo ali colocado como sucessor de Moisés, e o Senhor fala a ele: toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe-lhe as mãos. 1 Samuel 10, 10, e aí o amado Arthur que está ali, vai começar agora a agilizar os seus dedos, para que a gente possa, até Saul, amados, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro, o Espírito de Deus se apossou de quem? De Saul, e ele profetizou no meio deles. Ele começou bem, o Espírito sendo liberado sobre vidas, o poder do Senhor vindo, o revestimento, mas estavam nesse momento como represas, como cisternas, ainda não havia sido liberado como foi liberado no Pentecoste o Espírito Santo. 1 Samuel 16, 12, 13, quando Davi foi escolhido por Deus, diz que após Samuel liberar sobre ele o óleo, fala que Davi, ele foi cheio da presença do Senhor. 1 Samuel 16, 12, 13. Agora, o que fala o versículo 13? O Senhor, o Espírito do Senhor se
apossou de Davi. O Espírito do Senhor se apossou de Davi. Davi estava recebendo um revestimento do Espírito de Deus. Logo em seguida, no versículo 14, olha o que aconteceu com Saul, aquele que havia profetizado. Tendo se retirado de Saul, o quê? O Espírito do Senhor. Da parte deste, agora um outro espírito, o espírito maligno, começou a atormentar a vida dele. Porque ele foi reprovado por Deus. Nós vemos na palavra do Senhor em Juízes 3, Otiniel, o povo de Israel estava sofrendo por desobediência, estava em cativeiro pelo rei da Mesopotâmia, e ali Deus levanta, e o povo clamou, e Deus levantou esse homem, Otiniel, Juízes 3, 9 e 10, e fala que o Espírito revestiu, o Espírito estava sobre esse homem, e ele foi usado por Deus como libertador. O Senhor agiu na vida dele, versículo 10, ele era irmão de Calebe, veio sobre ele o Espírito do Senhor, e aí ele recebeu condições de julgar a Israel. Mas houve a promessa do derramamento, a promessa que nos mostra de uma habitação permanente, disponível para toda a carne, não mais como uma cisterna, uma represa, onde só alguns tinham essa condição de receber para uma função específica, mas agora o Senhor sendo liberado sobre cada um daqueles que estavam reunidos, como no dia de Pentecostes. E essa promessa, Jesus fala em Lucas 24, sobre ela, 44 a 49, é confirmada em Atos 1, de 4 a 11, e nós vemos o cumprimento dessa promessa no que foi pregado no domingo passado, no dia de Pentecostes. Veio o derramamento do Espírito Santo, do poder de Deus, revestindo a igreja primitiva, os irmãos, para testemunhar Jesus Cristo. Para, independente das ameaças que haviam naquela época, eles estavam perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Havia temor em cada um deles, e o que acontecia? Prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, como nós lemos em Atos 5, e é registrado também em Atos 2. Diariamente, versículo 46 de Atos 2 diz que eles perseveraram unânimes no templo, tinham um comum acordo, como nós lemos em Atos 5, no partir do pão, e de casa em casa tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. E hoje, amados, nós precisamos primeiramente colocar nossa vida no altar, e eu quero que nesse momento abrir a oportunidade de você fazer a sua oração individual. Consagre a sua vida agora ao Senhor. Se você perceber algum pecado, algo que te afasta de Deus, fala: Senhor, me perdoa, eu não quero fazer mais isso. Volta e meia isso me derruba. Você fale com o Senhor: Senhor, me capacita hoje, mas me perdoa, Senhor. Peça perdão, amado do Senhor, amada do Senhor, dos seus pecados. Porque para ser cheio do Espírito Santo é necessário você reconhecer que depende totalmente dEle. E reconhecer as suas falhas. Porque eu creio que nesta manhã o Senhor quer nos encher da presença dEle. Encher com o seu doce Espírito. Fazendo aquilo que está no coração dEle nesta manhã. Eu tive experiências com o Senhor logo quando eu fui me recolher para dormir. O Espírito Santo falando ao meu coração do desejo de derramar sobre cada um de nós algo novo. Aleluia. De derramar sobre a tua vida algo novo.
o poder do Senhor vindo sobre a tua vida e a minha vida, porque nós precisamos dele para prosseguir na caminhada. Nós precisamos do Senhor. Faça a sua oração e fala: Senhor, perdoa os meus pecados. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus é Deus quem os justifica, mas é necessário arrependimento. É necessário nós descermos a cada dia. Descer à casa do oleiro para poder ouvir a voz de Deus. Nos humilharmos perante a poderosa mão de Deus, sabendo que Ele tem cuidado de nós. Após o derramamento do Espírito Santo, Pedro, que era um covarde, ele, cheio do Espírito Santo, ele pregou a palavra do Senhor e houve ali arrependimento. E as vidas estavam atentas e querendo Jesus através do testemunho e da pregação de Pedro. Um instante na presença do Senhor, cheio do Espírito, faz a diferença aonde você estiver. E o Senhor quer derramar hoje algo sobre a tua vida, os dons que o Senhor tem colocado, Ele quer reavivar nesta manhã. O Senhor quer nos preparar, os pastores, nós que estamos aqui, para a quarta, quinta e sexta, sermos instrumentos de Deus, ungindo o povo com óleo em cumprimento da palavra, pois assim cremos o que está escrito. E temos visto o Senhor selando aquilo que temos feito, curando enfermo, libertando endemoniado. Hoje é um preparo, aleluia, é um preparo, amados do Senhor, é um preparo de Deus para que Ele venha derramar nesse novo tempo, nos surpreendendo com algo novo do poder de Deus. E se você puder ficar de pé no teu lugar, e erguer as suas mãos, o grupo de louvor, por favor, vindo aqui à frente, se preparando, porque o Espírito Santo de Deus quer ter liberdade no nosso meio. O Espírito de Deus tendo liberdade no nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor. Pode desligar o ar-condicionado, Diácono Felipe, por favor. Esse maior aí de trás. O Espírito Santo querendo se derramar na nossa vida. É necessário a manutenção da nossa vida espiritual. É necessário enxergarmos aquilo que nos afasta de Deus. É necessário nos lançarmos completamente. Veja aqui em Êxodo 27, você não precisa abrir, mas ouça. Havia uma ordem que foi dada aos filhos de Israel, e diz: ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Não podia apagar a lâmpada. Aqui o candeeiro, o candelabro, Apocalipse fala que é representação da igreja. E o óleo, nós sabemos que é representação do Espírito do Senhor na palavra dele. E na tenda da congregação, fora do véu que está diante do testemunho, Arão e seus filhos, eles tinham um dever a cumprir. Que dever? O dever de conservar, de ter a manutenção, de não deixar o óleo acabar. A lâmpada não podia apagar. Você entende o que o Espírito diz à igreja nesta manhã? A tua lâmpada não pode apagar. A palavra do Senhor diz: não apagueis o Espírito. Muito pelo contrário, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. É manhã do derramamento do poder de despertamento espiritual. E você que está ligado em Deus, você erga suas mãos e comece agora a glorificar o nome dEle, do seu jeito. Eu não sei falar bem não. Então você fala: Senhor, te amo, Senhor, te exalto, Senhor, glorifico o teu nome. Tu és tudo para mim, Tu és a razão de nós estarmos aqui nesta manhã.
E diz que eles tinham o dever de conservar em ordem, desde a tarde até pela manhã, perante o Senhor. E de que maneira? Estatuto perpétuo. Será este o favor dos filhos de Israel pelas suas gerações. O azeite no candelabro não podia faltar, não podia acabar. Se tivesse descendo, tinha que encher. Se tivesse baixando o nível, tinha que colocar mais. A igreja só pode avançar conforme a vontade do Senhor, se estiver cheia do azeite de Deus. É a presença do Espírito Santo. E deixa eu te falar uma coisa, não é porque você sente ou deixa de sentir algo aqui, não. É fé, é crer que o Senhor se faz presente, é crer que o Espírito Santo habita dentro de você. E agora nós vamos nos organizar para orar pela igreja, porque o Senhor quer encher a tua vida. E essa organização, que o Espírito Santo nos ajude, mas aqueles que estão na primeira fileira, comece a vir. Diáconos, por favor, tome a posição de nos ajudar, os pastores que vão estar aqui orando. E se você tem alguma enfermidade, diga qual é a sua enfermidade para quem vai orar por você. E pode vir, pode ir organizando o povo para vir à frente. Eu vou falar uma coisa, a metade da igreja pode vir para cá, para frente, todos. Depois nós vamos completar, vem a primeira metade da igreja, todos para frente. Podem vir, comece a ficar aqui, ó, em vez de fila, pode ficar ali, isso, aleluia, aleluia, aleluia. Qual o louvor que está no seu coração? Pode ficar à vontade, vamos louvar o Senhor. Deus te abençoe, amado Marlon. Então vamos, aleluia. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Tens liberdade, Espírito Santo. Espírito Santo, tens liberdade, Senhor. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Aleluia. Eu sou tua casa, tua vem com teu poder, Senhor. Vem com teu poder, Senhor. Eu sou teu vem com teu poder agora, Pai. Mude as coisas agora, de lugar. Eu vem sou com teu poder, Senhor. Vem com a tua presença, Senhor. Casa, tua morada. Eu sou teu lar. Aleluia. Mude as coisas de lugar. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Tens Senhor. liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude, o teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha
teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. E o teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. De lugar, mude as coisas de lugar. Senhor, vem com o teu poder sobre a vida da tua filha, que ela receba a saúde perfeita no seu corpo, que seja cheia de ti, que ela leve saúde de Eu ti sou para a sua casa. tua Glória do teu casa, santo nome. tua morada, eu sou teu lar. Para que ela tenha novas experiências. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Cheia da presença do Espírito Santo, compartilhe contigo a unção de Deus, a unção do Espírito Santo sobre a tua vida. Deus te abençoe. Hoje sempre, em nome de Jesus. Podem vir para frente, podem vir para frente o restante da igreja, pode vir. Aleluia, 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 aleluia. Orixaralaia basuri cantarabajara, vem com o teu poder sobre a vida. O Senhor venha te enchendo alto na cabeça e derramando nos pés. O Senhor libere sobre ti algo novo que fale a
Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno e sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados,
Os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito, em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno e sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor.
Só para glorificar o nome do Senhor, né? A irmã Lúcia que está lá atrás, veio com dor de coluna e está sem dor, né, Lúcia? Louvado seja o nome do Senhor. Se você foi curado, levanta a mão, faz assim, ó, para glorificar o nome do Senhor. Só um instante. Todo mundo abaixa a mão. Se você foi curado ou se sentiu melhor em alguma dor que você estava, só faz assim para o povo ver, ó. Olha lá, olha, faz assim para o povo ver, ó. Aleluia, glória a Deus. Que o nome do Senhor seja louvado e glorificado. Amém. Vamos louvar o Senhor. Qual que vocês vão cantar? Pode ser porque dele por ele. Te peguei no céu, não? Pode ser? Então vai. Aleluia. Deus é bom? Erga suas mãos ao Senhor. Grande é a presença de Deus, do Espírito de Deus, e é crescente no nosso meio. Quanto mais você busca, mais você encontra. Quanto mais você abre o coração, mais Deus visita. Quanto mais você diz não para o pecado, mais Deus diz sim para a sua vida. Quanto mais você se abre diante de Deus, erga suas mãos, entrega a tua vida completamente nas mãos dEle. Ele é santo e fiel. Vamos louvar. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aleluia. Porque dele, Por ele, para ele são todas as coisas. porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a A ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a Glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Aleluia. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. aleluia. Quão profundas riquezas o Saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seu juízo. Erga suas mãos. A Ele seja toda a honra, toda a glória. A Ele seja toda a honra e toda a glória. Aleluia. A Ele a
glória. Erga suas mãos e adore ao Senhor. Adore ao Senhor. A Ele seja a glória, a Ele seja a honra, para todos sempre, amém. A Ele seja a honra e a glória, aleluia, oh glória. Glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Preserve a presença do Espírito Santo com toda reverência, com temor, e desfrute cada vez mais daquilo que o Senhor tem para a vida de cada um de nós. Desperta a cada dia para Deus. Busque ao Senhor de todo o teu coração, com toda a tua força, o teu entendimento, e desfrute das delícias do Senhor. E agora, antes da oração final, estenda as suas mãos para cá, para que você receba uma capacitação ainda maior de Deus, para ser um instrumento de Deus. Instrumento de Deus, porque nós não somos represa, mas é um rio que flui com liberdade, com liberalidade, e a unção do Senhor quer ser liberada sobre este momento na tua vida e na minha vida, para que você seja um vaso nas mãos do Senhor. Senhor amado, estamos aqui na tua casa e pedimos que o Senhor venha nos capacitar para fazer a tua boa obra. Diz a tua palavra que os teus filhos queridos da igreja primitiva, quando estavam clamando a ti, Senhor, pedindo unção e intrepidez, tremeu o lugar. Senhor, no reino do Espírito, que o Senhor faça tremer algo nesse momento, derramando sobre nós algo que só o Senhor é capaz de liberar. Unção do Espírito Santo para fazer a tua obra, para pregar a tua palavra. Aquele que não estava lendo a Bíblia, comece a ler mais a palavra, meditar na palavra, buscar mais ao Senhor. Aquele que está com a oração enferrujada, comece agora a ter vida de oração. Aquele que não estava vindo à igreja com assiduidade, comece a ter desejo ardente pelo teu Espírito de estar na reunião. Senhor, louvado seja o teu nome. Nós cremos no teu poder. E Pai, que esta semana, que o Senhor venha selar quarta, quinta e sexta, continuando aquilo que o Senhor iniciou hoje de uma nova forma, para a glória do teu santo nome. Nós choramos na certeza do teu agir, que o grande amor do nosso Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão com o doce Espírito, seja com toda a igreja, não só hoje, mas para todo e todo sempre. Que o povo de Deus desta manhã diga amém e graças a Deus. 1, 2, 3, glória a Deus. Deus te abençoe rica e abundantemente, a paz do Senhor. Aleluia.